Fala pessoal, tivemos aqui um pequeno problema técnico e isso já tem acontecido constantemente. Então, mediante a isso, a gente conversando aqui em off, eu vou orar, repreendendo qualquer tipo de ataque e problema técnico que possa por vir a acontecer, tá bom, pessoal? Amém. Então vamos estar orando aqui. Pai, quero primeiramente te agradecer por esse momento de estar aqui, ó Deus, podendo, ó Deus, proclamar as boas novas, mas eu te peço que o Senhor anule e cancele qualquer ação maligna, Glória. ó Deus, qualquer problema técnico nos Glória. computadores, nas câmeras, Em nome de Senhor, Jesus. ó Deus, em tudo aquilo que nós vamos liberar aqui, que seja anulado e cancelado Glória. qualquer investida do inimigo para que esse programa, para que esse assunto não seja desenvolvido e falado para que as pessoas ouçam e sejam abençoadas, ó Pai. Então, por Amém. isso nós declaramos que será agora um tempo onde nós vamos de fato, ó Deus, trazer edificação para a tua igreja. Em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Amém. Então, como eu tinha falado anteriormente com o Fernando, né, a respeito do texto de Mateus, capítulo 9, grande preocupação de que havia muitas pessoas totalmente desgarradas, totalmente errantes, mas tinham poucas pessoas para cuidar e ministrar na vida dessas pessoas. Por isso ele diz que poucos são os ceifeiros. Então, pergunta, como foi que nasceu o Be Diferente? Como foi que Deus falou com você? Qual foi o sentimento que você teve para nascer o Be Diferente? Sim. Eu parando para pensar agora é de Deus mesmo, porque tinha um pastor missionário. Olha, Eu me lembro aqui agora. Tinha um pastor missionário na igreja que veio do Estado. E aí no final lá ele fez o apelo. E esse meu líder na época, o Rodrigo, ele viu esse potencial em mim, começou a me pressionar e me então como eu tava falando, e aí eu comecei a levar muitos jovens para a igreja, aí voltei para Jesus. E aí o Senhor falou comigo, sai de casa. Eu morava só eu e minha mãe, para minha mãe foi um baque, porque minha mãe é muito agarrada comigo, filho único, mãe solteira. E aí eu peguei o dinheiro que eu tinha, falei, saí de casa e saí. E aí Deus arrancou tudo, né, para me tratar. E aí me deixou só com o suficiente para eu pagar o aluguel. E aí eu falei, se o Senhor tá fazendo isso comigo, todo esse tempo que eu tenho aqui, eu vou dedicar ao Senhor. Vou te buscar como nunca busquei. Fiz esse desafio com ele. Eu comecei a buscar o Senhor. Comecei a ter experiências sozinho em casa, sobrenaturais. De Deus eu falar no meu ouvido. De eu não conseguir levantar de tanta glória que eu senti dentro do meu quarto, dentro da minha kitnet ali. rapaz. E aí eu fiz um desafio com Deus. Uma vez eu falei assim, Senhor, não é possível. É bizarro, mas eu falei assim, como Ezequiel não conseguiu ficar de pé por ver a tua glória? Eu não acredito que isso aconteça hoje em dia. E aí num culto, eu senti o peso da glória dentro do culto da minha igreja, eu caí, fiquei chorando igual doido, saí da igreja, fui pra rua pulando, correndo igual doido pela rua e saltando e gritando, cheguei na rua, vi um morador de rua, falei, Jesus te ama, abracei ele, corri, cheguei em casa, olhei no espelho. Quando eu parei, eu olhei no espelho, o Senhor falou no meu ouvido, buscar-me-eis e me acharei quando me buscar de todo o vosso coração. E aí dali eu só fiz assim, caí, já comecei a chorar mais ainda, tentava levantar e sentir aquela pressão, fica aí no chão. Rapaz. Foi algo assim sobrenatural. E daí Deus abriu os meus olhos para as necessidades do povo. Isso foi já depois de Isso você... depois que eu voltei para Jesus. Sim. E aí foi ele se mostrando, se apresentando para mim de fato quem ele era. E aí ele começou a reacender a chama daquilo que ele fez comigo lá em 2006, de ganhar almas. Porque eu ganhava sem saber por quê. Simplesmente porque era um impulsionamento que a igreja dava. Sim. Mas aí, Sem entendimento. E aí, quando eu tive essa experiência, ele falou comigo, olha só, você precisa ser diferente daquilo que está acontecendo na congregação onde você está. Você precisa agir totalmente diferente. E aí, falando com ele, ele me deu essa lâmpadazinha, que é o seja diferente. Puf, uma lâmpadazinha iluminando tudo. E aí ele me levou o texto de Mateus 5,16. E assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique ao vosso Pai que está nos céus. Glória.
E aí, nesse meio termo, eu fui crescendo na presença de Deus, crescendo na busca, crescendo no entendimento. O Senhor falava comigo de forma absurda, começou a me dar um caderninho de pregações, onde eu tenho um caderninho inteiro de pregações. E aí, nesse tempo, eu ganhei para Jesus um amigo de infância meu, que comprou a minha loucura. Eu falei, irmão, vamos pro monte orar pelo Seja Diferente. Ele, vamos? Sem saber nem o que era monte. E aí a gente ia pro monte orar. O Senhor foi confirmando, trazendo pessoas. E aí, de pouquinho em pouquinho, Deus foi construindo isso. Então, assim nasceu. Assim nasceu. Diante de uma inconformidade com o cenário, o panorama que você me apresentou. Sim. Dessa falta desse sentimento de compaixão pelos marginalizados, pela chamada escória da sociedade. E aí, gerando esse sentimento, a gente começou a fazer pequenas incursões, eu e esse rapaz, esse meu amigo. E a gente começou a levar o amor de Cristo para essas pessoas, mesmo assim, sem ter um apoio de fato da igreja. Mas eu senti... Era no peito e na raça. Era no peito e na raça, sem apoio de ninguém. Somente com o que é o suficiente, que era o Espírito Santo de Deus nos conduzindo. E aí a gente, sem experiência nenhuma, nos pondo disponível, o Senhor fazia. Chegava lá, a liturgia era dada pelo Espírito Santo, a gente não sabia o que encontrar. Muitas das vezes eu bati de frente com um traficante no meio da rua, Qual era o maior alvo de vocês? O tipo de pessoas que vocês iam, assim, evangelizar? Vocês tinham um alvo de algumas pessoas específicas, porque, por exemplo, aqui na Blitz a gente vai muito em morador de rua. Exato. A gente tem treinamento com pessoas que têm pegada de diversas situações. Mas a nossa movimentação é basicamente para morador de rua. A nossa aí também. A sua também igual, é voltado para isso. Igual. E aí a gente encontra de tudo, né? Ali, traficante mesmo que depois de traficar para ali no meio da rua. Na verdade não é um traficante, é um usuário de droga que trafica para se manter no uso. E aí eu encontrava ali, às vezes, os caras com algum objeto cortante, e a gente ali pregando, e a gente via os caras manifestando, enfim, coisas desse tipo, sem a gente ter experiência, somente sendo conduzido pelo Espírito Santo. Tem até um momento que foi engraçado, a gente pregando na rua, tinham 3, e aí tinham 2 que estavam com o coração extremamente quebrantado, recebendo a palavra, a gente com a palavra, botei um sonzinho. Numa praça? Numa praça. Botei um sonzinho, anunciei durante a semana, vou fazer um cultinho aqui com som aqui na praça. Com a galera que ficava ali. Aí eles falaram, pode vir que eu vou chamar a galera também. Aí cheguei lá, tinha uma galera. Aí quando começou a ministração, o Senhor foi pensando quem iria receber aquele mover ali. Então uns foram saindo, ficaram apenas 3. Aí nesses 3 que ficaram, 2 estavam com o coração quebrantado e contrito. Ouvindo a palavra, chorando, buscando arrependimento. E tinha um que estava deitado, mas estava querendo atrapalhar o mover. Aí eu peguei você, já te vi, Satanás. Aí ele, mas isso aí eu já sei. Eu falei, meu amigo, se você já sabe, por que você não está vivendo? Aí ele quicou. Aí eu falei assim, meu irmão, hoje, por misericórdia, eu sou ministro do Evangelho, sem merecer, mesmo sendo pecador igual você. Então aqui quem tem o poder da palavra sou eu, porque eu estou com a palavra de Deus aqui na minha mão. Eu botei a Bíblia na cara dele. E aí? Aí ele falou, não fala assim comigo. Eu falo sim que você está atrapalhando a pregação do Evangelho. O Evangelho é soberano. Aí ele, falei, Aí ele, mas eu já sei. Eu falei, então posso te falar uma coisa? Eu só estou falando isso porque eu te amo. Você, no momento, está sendo hipócrita, mas eu estou aqui querendo te ajudar. Aí ele, o olho dele, cheio de lágrimas. Aí sabe quando a pessoa não quer dar o braço a torcer? Ele, tá bom, vou embora. Aí ele foi embora. Do momento que ele foi embora, os 2 que estavam quebrantados e contritos se ajoelharam e foram se reconciliar com Jesus. Rapaz. Então, assim, são coisas que você só vê quando você está no campo, quando você está na rua. São coisas que você vê o Espírito Santo fazer através de você, que depois você fica pensando que você parece que é doido, mas não, é a autoridade dada por Jesus Cristo, que é onde a gente chega, aquela terra ali, os nossos pés possuem. Então, o momento que a gente pisa ali, os demônios têm que se render à autoridade de Cristo. Então, aquele momento marcou a minha vida, marcou o início e a compaixão de fato que eu precisava ter por essas almas. E dali
nasceu, piorou, o engraçado é que piorou, começou a vir mais, aumentar o número de pessoas em situações de rua ali. E aí eu e ele, a gente parava para pregar ali para eles, a gente conseguiu salvar algumas almas ali, tirar daquela situação. Uns voltaram, alugaram algum local, foram pro centro de reabilitação também. E hoje aquela praça tá limpa. Então assim, Deus estabeleceu o reino dele ali. Ontem eu passei lá, tinham 2 dormindo. Eu falei, não, vou ter que voltar aqui. Já tinha dor lá. Já tinha 2 lá. Aí eu falei, não, vou ter que voltar aqui com o Vinícius, cara. Mas enfim, foi desse ponto de partida que foi acendendo mais e mais dentro de mim isso. E aí o Senhor foi nos dando campos de atuação. Sim. E aí tem uma irmã que trabalha comigo que se chama Laís. O Senhor despertou no meu coração, cara, procura alguma obra social pra gente dar um auxílio. E aí ela procurou e ela achou um lar de idoso chamado Pedro Richard, na Praça Seca. E aí, através desse lar de idoso, a gente pôde fazer incursões também a idosos em situação de abandono. E aí isso também nos gerou um amor. E aí, de vez em quando a gente tem agenda, nós vamos lá, levamos fralda, material de limpeza. E aí, quem cuida disso é a Laís, que me ajuda muito nisso. Inclusive, dia 23 agora nós vamos estar lá, vai ter uma ceia de Natal lá e tal. Legal. Sendo mais adiante, o Senhor nos entregou também um centro de reabilitação chamado Missão Ágape, na Curicica. Esse que o rapaz foi para lá. O rapaz do piquenique foi para lá. E aí também o Valdirão, uma bênção, o líder lá. De vez em quando nós fazemos um café da manhã para eles. Inclusive o senhor está convidado para ir lá com a gente. Sim, quero conhecer lá. Nós fazemos um café da manhã, um culto, Curicica. Legal, vamos marcar pra gente. Uma bênção também. E mais recentemente fomos na Casa Amarela, que é uma casa que cuida de crianças, que quem governa ali é o Amor em Ação. E a gente pôde fazer uma ação maravilhosa lá. Brincamos a tarde inteira com as crianças, pregamos o evangelho, oramos, decretamos um novo futuro sobre aquelas crianças, não um futuro, sabe, que as crianças dali têm, de Jardim Gramacho. Então eu creio que dali sairão missionários, eu creio que dali sairão pessoas influentes na sociedade, pessoas que vão pregar o evangelho. Então a gente chegou ali para, através de palavras e ações nossas, mudar o cenário e o panorama daquelas crianças. Então também foi um dia muito gratificante, muito abençoado para nós do movimento, entendeu? Legal. Você está falando aí, cara, e até eu tenho falado isso também muitas vezes quando eu vou ministrar, porque as pessoas acham que a vida cristã é uma vida de você ir para a igreja e vir para casa, ir para a igreja e vir para casa, e ficar nesse círculo vicioso de uma vida, parece que é cumprindo as regras que o evangelho nos mostram para fazer. Sim. Mas Jesus, até nesse próprio texto que eu acabei de ler, né, que a gente leu aqui, Sim. né, mostra a sua movimentação, como era a vida cotidiana de Jesus, de Sim. passar, olhar para uma pessoa, ver que ela tinha uma necessidade, ele ia até aquela pessoa e ministrar cura se precisasse de cura, ministrar libertação se precisasse de libertação, Verdade. ministrar salvação como todos precisam de salvação. Então, assim, a vida do cristão é uma vida em movimento, e não uma vida de que você precisa cumprir um protocolo. Eu não estou aqui falando isso contra você ir para a igreja. Nós estamos gravando aqui numa igreja, eu sou pastor de uma igreja. Mas a vida cristã não é uma vida em que você vai para a igreja e vem para casa. Não, a sua vida precisa ser uma vida indignada em você olhar para alguma mazela da sua cidade, alguma situação que traz indignação para você. Porque se um cristão olha a vida dessas pessoas, né? Pessoas que estão se prostituindo, pessoas que estão se drogando, pessoas que estão, de fato, saindo da sua vida de relacionamento com a sua família e vai morar na rua, e isso não traz indignação para a pessoa, eu acho que tem alguma coisa errada na vida cristã. Absurdo. Em olhar para essas pessoas, porque, né, a gente vê assim, não, mas eu sou profeta, mas eu sou... Não, mas e a compaixão? É o tema que a gente está falando aqui hoje. E compaixão precisa... Todo cristão está munido de compaixão. Jesus, a Bíblia diz que Jesus era movido de íntima compaixão.
Então isso precisa estar em todos os cristãos. Exato. E a gente não vê. Isso é algo que muita gente perdeu Infelizmente. na caminhada. Então, assim, né, para a gente trazer assim, um entendimento para quem está nos vendo, nos assistindo. Né? A gente não está aqui contra uma vida em que você vai lá para a igreja. A gente vai para a igreja, a gente está cumprindo a nossa vida cristã, mas a vida cristã é muito mais do que ir para a igreja. Exato. Na verdade, a vida cristã é mais fora do que dentro. O nome igreja é eclésia, é saindo para fora. E o que a gente está fazendo fora desse ambiente eclesiástico? Fora desse ambiente onde a gente está ali para ter um tempo de comunhão, celebração, e aí acaba o culto, acabou a tua vida cristã? Não. Então, assim, a nossa vida precisa ser, de fato, conduzida pelo Espírito Santo e ir em direção a essas pessoas e ministrar na vida dessas pessoas. Você acabou de falar aí como que nasceu, né? Sim. O Bi Diferente. E hoje o Bi Diferente tem se movimentado nessas incursões que vocês fazem, tanto Sim. com idosos quanto com crianças lá na Casa Amarela, Sim. né? E assim, você pensa em desenvolver mais alguma coisa além disso? Ou através desses trabalhos que vocês apoiam, vocês pensam em, de fato, criar algo de vocês, assim, mais pra frente? Ah, sim. Mais pra frente a gente pensa, mas como a gente vive numa sociedade que tudo depende de dinheiro, a gente não tem apoio financeiro de nada ainda, e a gente não pede ofertas nem nada, então fica complicado nascer algo de nós, né? Sim. Mas claro que o Senhor já tem nos direcionado a mais pra frente a gente ter algum lar, alguma coisa que possa ser nosso, a partir do momento que o Senhor for nos abençoando com provisões, né? Claro que vai ser uma honra ter um lar, algo que a gente possa impactar a sociedade, ajudar essas pessoas que são desfavorecidas através de algo que vai nascer de nós. Então, com certeza é uma meta que nós temos. E o que o senhor falou é muito importante, porque assim, o cristão que não é movido de íntima compaixão, para mim é um cristão morto. Um cristão que eu não frio. Quis falar isso, né? Mas é que você pegou lá o martelo e martelou. Não. Hoje o martelo tá na sua mão. Não, eu sou com bisturi. Eu sou bisturi, devagarzinho. Não, é porque é um cristão morto, porque ele perdeu o sentido da vida cristã, ele perdeu o amor de Cristo dentro dele, ou ele ainda não entendeu o amor de Cristo dentro dele. Então, assim, é complicado você ver um cristão que passa de largo, assim como passou o levita, como passou o sacerdote lá no Bom Samaritano. Exatamente. Então, é muito complicado você ver uma pessoa que hoje está na moda ser chamado de cristão, principalmente evangélico, né? Eu sou evangélico, eu sou crente. Então, hoje vivemos uma busca pelo título de evangelho, mas não vivemos uma busca pela compaixão e agir como Cristo agiu. Então, o que tem faltado em nós é isso. Assim, todos os dias é isso que o Espírito Santo fala comigo. Praticamente todos os dias. Me imite a todo momento. Seja como eu fui aqui na terra a todo momento. É fácil? Não é. Mas eu busco a perfeição a todo momento. Sou mais santo do que vocês por isso? Não. Mas eu reconheço que eu dependo de Jesus e busco todo dia, incessantemente. Não é uma pecha, mas a verdade é que até que Jesus volte, eu tenho que ser isso. A vida cristã é isso. Não tem meio termo. Até que Jesus volte, você tem que buscar ser como ele e buscar agir como ele. Então, essa desculpa de que a carne é fraca, que a gente escuta, mas eu sou assim, meu filho, você é assim no velho homem. Aceitou Jesus, batizou, acabou você. Gálatas, vai dizer, Gálatas 5, se eu não me falha a memória. Já estou crucificado com Cristo, agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, você tem que agir como Cristo, não tem desculpa. Então, é isso que eu tenho cravado na minha alma. Eu hoje, quando olho para vocês, assim, pro Bi Diferente, eu vejo a Blitz do Amor há 12 anos atrás. Né? Eu comecei
a Blitz também fazendo exatamente isso que vocês estão fazendo aí. Coisa linda. A gente ia para as favelas, a gente ia apoiar trabalhos em orfanatos de crianças e tal. E a coisa foi nascendo naturalmente, sem forçação de barra. Eu nunca cheguei e falei, eu vou ser pastor e vou abrir uma igreja. Nunca quis isso para minha vida. Nem eu. Nem eu quero. fugi disso o máximo possível, mas o Senhor vinha atrás de mim, né? E aí eu comecei uma reunião na minha casa que daqui a pouco o negócio, quando eu me vi, eu falei, cara, o Espírito Santo, você precisa sair daí, você precisa alugar um lugar. Mas Deus... E na época eu desempregado, eu falei, Deus, e o que eu faço? Sai daí. Então, ou a gente obedece ou a gente não obedece. Exato. E aí, em dar ouvidos, há 12 anos a gente começou a Blitz, mas a igreja começou, vai fazer 10 anos. Sim. Né? A gente ficou uns 2 anos, mais ou menos 2 anos e pouco, reunindo na minha casa. Sim. E aí, quando a gente saiu, aí a igreja ano que vem faz 10 anos. Então, Glória. eu decidi obedecer. Eu falei, Senhor, o Senhor está falando, eu vou fazer. Eu não tenho dinheiro, só tem gente aqui, só jovem que não tem dinheiro, como é que vai pagar? Então, se o Senhor mandou, eu vou obedecer. Cara, chegar no final do mês, primeiro aluguel que a gente pagou era R$800. Ninguém tinha dinheiro, cara. Cara, os R$800 no final do mês aparecia. Sempre. Eu falo, Deus, e até hoje tem sido assim. Aleluia. A gente já mudou, esse aqui é o 4º prédio. 3 vezes, esse é o 4º prédio, e o Senhor sempre suprindo, a gente sempre ali na risca, mas o Senhor sempre suprindo. Até outro dia falando contigo, né, entrando lá na sua igreja, né, cheio de sala, cheio de coisa, eu falei, meu Deus, se eu tenho todo esse recurso essa aqui, Deus, dá para virar a cidade de cabeça para dá. cima, né, não de cabeça para baixo, mas de Sim. cabeça para cima. Então, assim, o Senhor, ele foi fazendo aquilo que ele quer fazer. Então, talvez esteja alguém nos assistindo aqui que tem um chamado genuíno de Deus, com certeza, tem uma indignação dentro do teu coração a respeito de alguma situação, mazela na cidade, que aquilo te incomoda, é só você dar ouvidos, obedecer. O teu ponto de partida, o teu start já foi dado, você já está fazendo, e essa caminhada, esses passos que você está dando esses passos em direção à obediência daquilo que Deus está fazendo, está mandando você fazer, e quando você lá na frente olhar para trás, você vai falar, caramba, como valeu a pena, entendeu? Só queria, só um adendo. Pode falar. Você que está aqui para falar, eu que sou um trojão, estou entrando. O que você falou é muito importante, porque isso faz com que desperte em pessoas uma coisa que é muito importante e que hoje eu prezo muito, e as minhas orações estão sempre baseadas nisso, que é a sensibilidade espiritual. Porque muitas das vezes o Senhor comunica algo e a gente está distraído. Então, quando a gente busca essa sensibilidade por ouvir a voz do Espírito Santo, a gente consegue ver as movimentações espirituais e agir conforme o fluir do Espírito Santo. Conforme o vento do Espírito vai nos levando. E a gente só simplesmente larga o corpo e o vento vai te levando. Então, assim, se alguém tem esse chamado, busque sensibilidade espiritual, busque sabedoria. E, assim, não vá por emoção. Porque é uma obra muito séria. É algo que você mexe com o mundo espiritual. É algo que você vai, de fato, saquear o território de Satanás. Então não é simplesmente como foi falado antes aqui. Eu vou para a igreja, vou participar de um culto e depois eu vou para casa. Não. É legal? É maravilhoso. Eu canso de falar, eu sou pentecostal, eu gosto de pular, rodopiar, correr, dar glória, dar aleluia. Eu gosto disso. Só que existe algo infinitamente mais profundo do que isso, que não se compara com você fazer igual o que Jesus fez na terra. Então, se você não anseia por fazer exatamente o que Jesus fez na terra, você não entendeu qual a sua missão aqui na terra. Porque existem, claro, cargos de missionários. Sim, tem pessoas que são levantadas a missionários. Só que, de fato, todo cristão é um missionário. Existe uma frase, não sei, Charles Spurgeon, ele fala que todo cristão ou ele é um missionário ou ele é um impostor. Então, se eu não sou usado para transformar a vida de alguém, eu sou impostor. Eu escutei, uma vez eu fui numa igrejinha
na minha rua. Eu fui para um culto na minha igreja. Aí quando eu voltei, uma igrejinha pequenininha, humilde, eu passei por essa igreja, o Espírito falou assim, volta. Hoje me deu vontade de entrar numa. Tava tendo uma vigíliazinha. Aí eu entrei, sentei lá no finalzinho. Aí um pastor pregando, eu saí de uma igreja e fui pra lá, o pastor pregando. Aí ele falou algo que me impactou. Ele falou assim, não seja um sonegador do evangelho. Aquilo me impactou. E aí eu lembrei logo do político. O político só nega dinheiro, certo? Algo terreno. Mas eu, como cristão, quando eu sonego o evangelho, eu estou sonegando a salvação do próximo. Isso é muito profundo. Então isso foi um soco na minha alma. Quando a gente não anuncia, quando a gente não se preocupa com alguém que a gente está vendo diante dos nossos olhos, que aquela pessoa vai para o inferno. Exato. A nossa tarefa é só anunciar. Né? Deixa que o Espírito Santo a gente prega, ele vem até aqui, daqui para cá. Exato. É o Espírito Santo. Exato. Então, se a gente não está cumprindo aquilo que Deus escolheu a gente para fazer, Exato. Os anjos queriam isso. Exato. Sabe? Mas o Senhor falou, não, são os homens. E aí os homens não se posicionam. Foi o texto que eu li até domingo, lá pregando na Assembleia de Deus, Romanos 8,19, dizendo que a criação está gemendo pela manifestação dos filhos. De Deus. E esses filhos são os filhos que entenderam. Exato. São os maduros que entenderam que de fato agora precisa tomar um posicionamento de anunciar as boas novas. Deus está chacoalhando a terra para ver se os filhos acordam. Meus filhos, eu estou chacoalhando a terra para poder vocês saírem dessa zona de conforto. Exato. E começar a anunciar as boas novas. E o nosso trabalho como filho maduro, ele é interessante porque a gente tem que anunciar aqueles que não conhecem. E ao mesmo tempo que a gente anuncia para aqueles que não conhecem, a gente tem que ficar cutucando quem está dormindo dentro da igreja. Então parece que a gente tem que pregar para os de fora e os de dentro. Essa é a nossa tarefa nesses dias. Então, a gente está pregando mais para os de dentro do que para os de fora. Porque os de fora já estão querendo. Sim. E os de dentro estão querendo resistir e não fazer aquilo que está escrito. Exatamente. Olha só, eu fico imaginando hoje, se houver de fato um grande mover de salvação. Sim. Para a igreja. De repente, aqui na Blitz, começa a entrar assim, tipo, domingo, uns 20, 30 querendo Jesus. Sim. Se a igreja é uma igreja que não se posiciona em, de fato, olhar para essas pessoas e se preocupar com elas e cuidar, discipular elas, porque o ID lá, deixa eu botar lá em 28, Mateus 28, porque não é só pregar, tem que também discipular. Cuidar, entendeu? Porque então, tem assim, que fazer discípulos, olha, né? Exatamente, olha aqui, ó, Mateus 28, a grande comissão, texto da grande comissão. Mateus 28, a partir de 19, se não me engano, 19. 19, vamos lá. Portanto, ide, ensinai todas as nações. Ó, ele falou, ó, portanto, vocês vão ter que ir, vocês vão. Mas ensinem, discipulem. Sim. Então não é só ir. Sim. Tem que ir e discipular também. Sim. Entende? Por exemplo, nós fazemos missões em outros estados aqui. A gente sempre procura fazer as missões linkada com alguma igreja local para que aquela igreja local seja responsabilizada nas pessoas que a gente ganhar para elas darem continuidade na vida dessas pessoas. Uhum. Então não é simplesmente chegar e ir. Tem que discipular também. Exato. Porque senão as pessoas entregam a vida e aí a semente ela vai cair numa terra em que não vai produzir fruto, entendeu? Então a gente precisa fazer esse trabalho. E muitos cristãos que estão na igreja, a grande maioria, me parece que elas estão ali vazias. Só frequentadores de culto. Sim. E hoje o culto ao Senhor virou meio que um espetáculo. Sim. Porque até eu ouvi hoje o Farley Labatucci, que ele era do Alcance, agora está com um ministério próprio lá de Curitiba. Ele falou, cara, e eu já falo sobre isso há muito tempo, essa coisa do telão de LED. Isso virou um espetáculo, criou um panorama de um culto show. E as pessoas estão mais ligadas nisso do que, de fato, a pregação do Evangelho. Sim. A gente fez o podcast com o Gabriel aqui e o tema foi
adorar a música ou adorar a Deus? Me parece que as pessoas estão adorando mais a música. Eu queria ver cultos sem música, se de fato vai ter essa galera toda que porque tem um pregador que eu admiro muito e tenho, inclusive eu fui ontem numa pregação dele na rua. Ele tem o hábito de, durante o culto, durante as ministrações dele, ele fazer algo que me impacta. Ele tá pregando, pregador pentecostal, ele grita, ele chama a ação do Espírito Santo, ele dá glória, mas chega um momento que a igreja tá, sabe, quente ali, dando glória, ele faz assim, para não dizer que é coisa de homem, eu vou largar o microfone agora e vai acontecer um sinal de glória na igreja. Para os instrumentos. Ele pega o microfone e faz assim, ó. A igreja fica no silêncio. E aí a igreja começa a virar de uma tal maneira de o povo dar glória e batismo no Espírito Santo. Eu vi um culto dele, tem no YouTube, 70 almas para Jesus. Se não me engano, 20 e poucos batizados no Espírito Santo. Sem música. Ele fala assim, precisa de música para você dar glória? Isso aí. Você entrega aquilo que você tem dentro. Isso aí. Então, assim, ele fala coisas que me fazem agir da mesma maneira, porque hoje, para mim, ele é uma referência. Sim. Jonathan Carlos. Isso virou um vício, sabe? Virou um vício, a igreja foi caminhando por um lado totalmente de entretenimento, onde, de fato, a genuinidade da palavra não está sendo introduzida na vida das pessoas. Sim. Elas até ouvem a palavra, beleza, vão para casa Sim. e tal, mas eu acho que, sabe, precisa haver mais uma conscientização Sim. da palavra. Sim, sabe? eu acho, não, tenho certeza que quer pôr o telão de LED? Você quer pôr diversas coisas de entretenimento? Põe. Só que na hora da palavra, filho, prega aquilo que é genuíno. Exatamente. Prega aquilo que está escrito. Prega a seriedade do evangelho. Prega aquilo que Jesus pregou, que ele é amor, mas também ele é fogo consumidor. Uhum. Prega, sabe, que Deus é um Deus de amor, mas é um Deus que também se ira com os nossos comportamentos. E não fica maquiando aquilo que está explícito na Bíblia. Então, se uma igreja prega o evangelho pleno e genuíno, mas tem o telão e tal, eu não vejo como um problema. O problema é que na hora da palavra, onde é o alimento para nossa alma, as pessoas estejam sendo entretidas igual bode, ao invés de ser alimentado como ovelha. Sim. O problema para mim é esse. Sim, sim. Assim, Se eu fosse pastor, eu não botaria um telão de LED. Mas quem tem... Desde que pregue a palavra de fato como ela é... Esse é o grande problema. Porque não é pregado. as pessoas... me parece que aquilo foi colocado ali para atrair as pessoas, porque as pessoas gostam dessas paradas. Sim. Então aquilo é um atrativo, sim, entendeu? Para poder a pessoa chegar ali e dizer, não, eu sou da igreja que tem sim, sim. Então, assim, não faz sentido. Não faz muito sentido. Não faz sentido. Então, eu queria até dar uma paradinha aqui agora para saber se tem alguma pergunta do pessoal que está nos assistindo. Se caso você quiser fazer algum tipo de pergunta para lançar aqui para a gente responder, para a gente abordar, fica à vontade, você pode fazer qualquer pergunta, tá? A gente tem ali, a produção está cuidando disso ali, olhando o chat. Se caso você quiser fazer algum tipo de pergunta, fique à vontade aí. Fernandão, a gente já está caminhando já praticamente para o final, independente das paradas que a gente deu aí, mas a gente acha que tem uns 5 ou 7 minutos para a gente terminar. Maravilha. Eu queria pedir que você, né, deixasse uma mensagem, né, para as pessoas, né, para os crentes que estão nos assistindo e também vão nos assistir depois, vai ficar gravado aí no YouTube. Então, qual é o recado que você daria para o pessoal aí? O recado que eu tenho para dar para o pessoal é que aquele que sente que ainda não ama como Jesus ama, aquele que sente que ainda não se compadece com de fato os perdidos, que estão, como o senhor falou, como ovelhas desgarradas, sem que tenha alguém para ensiná-las, sem que tenha alguém para que seja discipuladas, e como o texto da Grande Comissão vai dizer que a gente tem que ensinar que eles guardem todas as coisas que Jesus diz, que ele mandou que nós guardássemos.
E uma das coisas que ele me ensinou a guardar é amar a Deus sobre todas as coisas, que é o primeiro mandamento, e o segundo, amar o próximo como a ti mesmo. Então, se o cristão precisa ter cravado no coração dele esses 2 mandamentos. Então, se você escutou, viu esse podcast e eu quero influenciar você a fazer uma introspecção, uma reflexão, sabe? Porque eu não estou aqui, o pastor não está aqui para tentar, sabe, fazer algo negativo contigo, mas tentar te causar um despertamento, uma reflexão para aquilo que a Bíblia diz. Porque o que nós estamos falando aqui, simplesmente aquilo que está escrito, não é nada da nossa cabeça. É aquilo que Jesus deixou como herança. Então, que você possa refletir e pensar, será que eu tenho resplandecido a luz de Cristo? Será que eu tenho mostrado a compaixão que Jesus mostrou aos perdidos? Então, esse é o recado que eu tenho para dar, e eu tenho certeza que a partir do momento que você entender esse sentimento, Deus vai fazer coisas poderosas através da sua vida. Você vai ter testemunhos que ninguém tem. Então, para finalizar, eu queria mostrar também que o Be Different também Deus nos deu um evento de praça, né? Onde a gente louva o Senhor, onde a gente clama pelos bairros, onde aquela praça está, e também ganha almas, que é o mais importante, que é o evento chamado Por Toda a Terra. E aí eu quero agradecer também a galera da Code Collection, que forneceu aí a camisa pra gente e fez essa parceria. Quero até mostrar aqui a camisa. Mostra aí pra galera. Então, foi uma benção essa camisa. Como é que faz pra galera adquirir isso? Em breve vai estar aí, só entrar em contato comigo para adquirir a camisa. E é isso. Quero agradecer ao senhor também, muito rápido, por ter me impulsionado a fazer a primeira missão. Nós fizemos junto lá em Saquarema. Foi uma bênção, almas resgatadas, curas liberadas, pregação forte. Conseguimos impactar uma igrejinha local, pequenininha, simples, que nos chamou para lá. Jovens foram ativados e eles já estão querendo que a gente volte lá em Saquarema em janeiro. Vamos voltar. Entendeu? Dia 20 a gente vai estar lá. Amém. Deixa teu Instagram aí pro pessoal. Amém. O pessoal que quiser te seguir, quiser Maravilha. adquirir a camisa para poder entrar em contato com você e fazer um pedido lá. Fala aí. Então, meu Instagram é FEE Ribeiro7. FE Ribeiro 7. E aí segue lá, eu sigo de volta e vamos pra cima, tá bom? Maravilha, maravilha. A produção tá falando ali, eu não sei o que é. Fala aí, produção. Tem pergunta? Maravilha. Eita, então, glória. Aí. Beleza, isso aí. Fala aí, vamos ver querido. Qual é a pergunta aí, produção. Como posso amar Jesus de verdade pelo centro da minha vida? Olha aí, ó. Não entendi. Como posso amar Jesus de verdade e tê-lo como centro da minha vida? Deixa para você, depois eu dou só uma pincelada. Fala por você, a sua experiência, eu vou falar a minha. Se eu tendo Jesus como centro da minha vida, pronto. Já está tudo respondido. Pronto. Porque esse Jesus é o centro da minha vida e ele está dentro de mim, ele vai fluir através de mim. Pronto. E aí a compaixão, o amor dele vai fluir. Então, o passo é isso, buscar que Jesus seja o centro da tua vida. Vamos lá para Mateus 6,33, buscai em primeiro lugar. É o primeiro mandamento, amar a Deus acima de todas tudo. As coisas. Se a gente coloca alguma coisa como interferência entre Jesus e você, isso está sendo uma interferência. Eu quero te aconselhar a você assistir o filme Jesus Revolution. Tem um casalzinho, um casal que eles começam a namorar e a menina fala assim para o rapaz, olha, toda vez que entrar algo, ou eu e você, nesse caminho entre eu e Deus, eu não quero mais saber de você, eu não namoro mais você, a gente não vai ficar mais junto. Então, assim, o filme é tremendo, fala do grande mover de Deus que aconteceu na década de 60. Os hippies foram alcançados nessa época. Tem o Dan Duke, ele é dessa época aí. Dan Duke foi um motoqueiro dos Hells Angels. Foi ganho por essa galera dos Jesus Revolution. Era chamado Jesus People Movement, que o filme trata e fala de como foi o grande mover
desse movimento nessa época. Então esse casal fala isso aí. Então, para te completar, né, o que o Fernando já respondeu, é exatamente isso. Enquanto a gente tiver algo fazendo interferência no nosso relacionamento com Deus, isso vai sempre te causar um problema. Mas o dia que você decidir de fato amar a Deus acima de qualquer coisa, pronto. Aí você vai viver, Amém. sabe, a plenitude do reino de Deus, do evangelho e daquilo que Deus tem para você. Amém. Beleza, meu amigo ou minha amiga? Não sei quem foi que perguntou, mas espero que tenha aí respondido a sua pergunta. Tem mais alguma pergunta, produção? Na sua visão, o que a juventude de hoje deve fazer para amar e agir como Jesus agiu? Pronto, vamos lá. Você começa e eu dou uma raquetada no final. A primeira coisa que a juventude deve fazer para Então, essa pergunta Agir- é exata. Você é jovem, eu já sou já um senhor amar e idoso. agir como Jesus, primeiro é algo que a juventude não faz, que é meditar na palavra. Pronto. Prendeu aí? Então a juventude tem que meditar, não é ler, é meditar, Jesus olhar não- a palavra assim, pô, mas Jesus faz isso mesmo? E meditar, mas por que ele faz isso? Por que ele fez isso? Por que ele agiu assim? E meditar, e orar em cima daquilo que você meditou. E aí, conforme você vai lendo, meditando, buscando conhecimento, crescer na graça e no conhecimento, você vai agir como Jesus agia. Então, Jesus ele nunca pediu para a gente ler Bíblia. Eu quero que você me mostre um texto que Jesus mandou a gente ler Bíblia. Jesus falou para examinar. E quando se examina, é exatamente isso. Você mergulha em um oceano sem fim. Aleluia. E lá você descobre os tesouros escondidos. É nesse lugar que você precisa, né? Por exemplo, hoje, o que a gente tem visto em meio aos jovens na igreja? O grande problema do jovem hoje é resolver logo o seu problema de relacionamento. Eu me lembro, assim, eu sou um senhor já, né, com uma certa idade, mas não sou tão, né, eu sou um senhor garotão. Mas eu lembro de quando os jovens namoravam e eles pediam sinal a Deus de que aquela pessoa, de fato, era a pessoa para ele casar. E aí o que eles faziam? Se houvesse o sinal, eles dois conversavam e falavam assim, ó, então agora a gente vai orar, vamos estipular aí um tempo de oração de 1 ano para a gente saber se de fato esse relacionamento é do Senhor. E aí eles ficavam 1 ano, cada um vivendo a sua vida, mas hoje não. Eles já começam a namorar, já dá a mão, já beija, já tá agarrado. É parecido exatamente igual ao relacionamento das pessoas que não conhecem a Deus. Então, se você quer um relacionamento para viver de fato o propósito de Deus, que seja um relacionamento santo, Exato. isso precisa se fazer. Entende? Então, começa exatamente por aquilo que o Fernando falou. Se vocês começarem a mergulhar nesse oceano sem fim, vocês vão descobrir tesouros que estão escondidos Verdade. aí para vocês. Só para finalizar e vir a outra pergunta. O Jeremias 33:3 diz assim, ó, clama a mim, é outra coisa que você tem que fazer, meditar e oração. Clama a mim e eu anunciar-te-ei, e aí sim responder-te-ei coisas grandes e ocultas, em algumas versões diz ocultas, em outras versões glória. diz firmes, que você não sabe. Então você só vai descobrir quando você meditar nas Escrituras e clamar ao Senhor. Amém. Pronto, é isso. Não tem outra receita. Não tem. Essa é a receita de bolo, o beabá. Basicão que dá certo. Basicão. Feijãozinho com arroz que tu Isso. vai voar na presença de Deus. Maravilha. Fala, produção. O que faz ou fez você permanecer até aqui? Meu Deus. Vai que eu continuo. O que faz ou fez eu permanecer até aqui? Deus, porque se fosse por mim eu não estava aqui. A sua graça. nos basta. Porque a vontade do ser humano é não estar na presença de Deus. Porque a minha carne não quer estar aqui. Exatamente. A Bíblia diz que o desejo de buscar a Deus não é de nós, vem dele. Dele. Então, Entende? Então, não é por nós. Não é por Porque, mim, nunca sinceramente, se for por nós, a gente não quer orar, a gente não quer jejuar, a gente quer ler Bíblia, a gente quer ir para a igreja, a gente quer fazer nada, a gente quer curtir
os grandes entretenimentos do dia. A gente Exato. quer estar numa casa de praia, a gente quer curtir, a gente quer tirar onda, a vaidade cresce, Exato. a soberba cresce, Exato. entendeu? Mas quando a gente se submete ao governo de Deus sobre nós, é isso que precisa acontecer. Mas acontece algo hoje que está nas escrituras, mas o povo negligencia, e eu quero falar, irmão, tu quer viver do evangelho? Bota na tua cabeça, renunciar. Exatamente. Não tem pra onde. Evangelho é renúncia, Não não tem tem onde. pra onde você correr, não tem como você brincar de ser crente, de ser evangélico. Na verdade, nem ser evangélico, você ser cristão. Então, o cristão, se você quer ser cristão, renuncia. Renuncia aos teus prazeres carnais, renuncia aos teus planos, renuncia a tua vontade, renuncia aquilo que você quer para a sua vida. Porque o que você quer para a sua vida não é o que Deus quer para a sua vida. Jesus, ele deu um recado. Quando ele começou, né, a chamar os discípulos, e aí que os discípulos, né, vieram, e aí ele falou assim, vocês querem vir após mim? Vocês querem vir? Vocês querem me seguir? Negue-se a si mesmo dia após dia. E aí, siga-me. Então é Então, isso. esse é o O que segredo. me faz permanecer é o próprio Cristo, porque se fosse pela minha vontade humana e carnal, eu não estaria na presença de Deus. Quanto mais tirar um sábado de descanso, de trabalho, para estar com as crianças, para pregar o evangelho, para ir para Lapa, para ir para outro bairro, para ir para Saquarema, para mais à frente, em nome de Jesus, com os senhores, com a senhora Mayla, ir para outro estado, ir para, enfim, começar a missionar. Isso não vem de mim, isso vem do Cristo, a partir da necessidade que ele vê almas clamando por pessoas indo lá, pessoas ir lá pregar o evangelho. É isso. Mais alguma? Como você tem convicção de que está no caminho certo? Vai lá, jovem. A convicção que eu estou no caminho certo são as experiências sobrenaturais que eu vivo com Deus dia após dia. Essa é a certeza de que Deus, ele é Deus na nossa vida. Se nós não tivermos experiências diárias, não precisa nem ser diárias, mas você vê que Deus, ele se apresenta para você nos mínimos detalhes, em coisas que, se fosse por você, sabe? Então, assim, Deus, ele está disponível e nós devemos buscá-lo. Então, a Bíblia diz, buscar-me-eis e me e me achareis quando me buscardes de todo. Não tem como ser 75%, nem 99%, nem 99,9%. É todo o coração. Exato. Se tiver 1% fora, você já não está Então, enquadrado. Um ponto da minha convicção de que eu estou no caminho certo é de quem eu era e para quem eu sou hoje. Antes eu era um cara que não amava o meu próximo e hoje eu amo. Antes eu era um cara que era uma referência negativa, hoje, por misericórdia, sou uma referência positiva. Antes as pessoas não me procuravam para buscar aconselhamento, hoje as pessoas me procuram para terem a vida transformada. Então, quando você consegue impactar positivamente, transformar vidas, essa é a certeza de que você está no caminho certo, fazendo aquilo que Jesus mandou. Respondemos aí sua pergunta? Dá um joinha aí lá no chat para ver se está tudo ok ou se a gente saiu fora. Mas se estiver certo, dá um joinha aí. É uma benção. E compartilha depois a live aí com alguém, com seus amigos, beleza? Amém. Mais alguma? Pastor João, muito obrigado, tá? Tamo junto. Deixa aí teus agradecimentos finais. Quero agradecer a galera lá do Be Different, Vinícius, Fernanda, Laís, Matheus Procópio. Assim, nem Jesus fez sozinho, então eu jamais faria ou faço algo sozinho. Tem pessoas que estão lado a lado, ombreando, não existe, eu não estou à frente, mas nós estamos lado a lado em prol do reino, então quero agradecer a vocês que estão sendo grandes irmãos em Cristo, que estão fazendo com que a obra cresça, e agradecer o pastor João, da Igreja Metodista Wesleyana, que me acolheu de forma assim maravilhosa, não tenho palavras para explicar o acolhimento dele, o acolhimento até próprio do pastor Roberto, que foi lá, fizemos um evento lá, Salon Mission, inclusive você tem que participar do próximo. Então, agradecer também a ele e agradecer toda a receptividade, e agradecer o pastor e agradecer a Blitz do Amor por ter me convidado. Amém. Aí, tá bom? Amém. Pessoal, olha, todo domingo às 9h30 a gente tem culto aqui, a gente só se reúne uma vez na semana, que é domingo de manhã. Durante a semana a gente está reunindo nas casas, mas você é convidado para conhecer aqui,
né? Rua Altino Arantes, número 32, Campo Grande. Próximos, 700 a 800 metros do shopping, do West Shopping, tá? Vem com alguém, chama um amigo, uma amiga e vem nos visitar. Vai ser uma honra receber você aqui. Desde já quero te agradecer por mais um podcast. Ah, sim, aí ó, a produção me lembrou aqui. De 2 a dia 7 nós vamos ter culto todo dia aqui, que é os primeiros cultos do ano, que é os cultos de primícia. Então se você quer, sabe, oferecer tudo para Deus, já começar o ano, sabe, ofertando a sua vida para Deus, vem participar de um. Se não conseguir, né, pelo menos durante a semana, venha no final de semana, no dia 7, mas venha participar de um culto de primícia. Eu creio que vai ser bênção para a tua vida. Eu tenho certeza que Deus vai trazer uma palavra que vai vir de encontro àquilo que você vem buscando de Deus, e Deus, ele não deixa ninguém de mão vazia. Amém. Tá bom, meu irmão? Minha irmã, obrigado. Vamos partir para o próximo. Semana que vem, terça-feira que vem, mais um Talk Blitz. Um abraço a todos. Bora. Vamos para cima. Curte, compartilha. Um abraço. Curte e compartilha aí.